Olá, turma, tudo bem? No nosso vídeo de hoje eu trago algumas considerações referentes à nossa sexta unidade. Dentro da nossa sexta unidade é apresentada legislação social voltada à pessoa com deficiência, o PCD, ao idoso, assim como à população em situação de rua. É muito importante que você, profissional de serviço social, consiga compreender as novas nomenclaturas no qual nós chamamos a população que nós atendemos. Se por muito tempo, por exemplo, nos primórdios do serviço social, a nossa população usuária, os nossos usuários, nós chamávamos de cliente, da mesma forma, a forma como nós vamos chamar aquela pessoa que vive em situação de rua, anteriormente nós chamávamos, popularmente, de moradores de rua. As pessoas no geral ainda associam aquela população como moradores de rua, mas nós, profissionais de serviço social, nós precisamos entender que aquela população não deve ser chamada de morador de rua. Por quê? Porque a situação que ela vive, a vulnerabilidade que ela vive, ela não deve ser entendida como uma coisa natural. Nós não podemos entender que a rua é casa. A rua não é casa de ninguém. Aquela pessoa, ela está em situação de rua, né? E o serviço social, ele tem como desafio justamente permitir que aquela situação de vulnerabilidade daquela pessoa, ela seja revertida. Obviamente que eu não devo impor que aquela pessoa, por exemplo, deixe a situação de rua que ela está vivendo para ir para um abrigo, né? A nossa ideia ali é jamais impor algo para aquela pessoa, né? Mas justamente o profissional de serviço social tem como dever ali identificar estratégias para aquela população sair naquela situação de vulnerabilidade que ela se encontra. Então é muito importante também que nós possamos desconstruir essa ideia preconceituosa que muitas vezes as pessoas têm em relação àquela pessoa que vive em situação de rua. É muito importante que nós possamos sim identificar que leva aquela pessoa a estar em situação de rua. É um vínculo familiar que foi desfeito, é a dependência química, é o uso abusivo de substâncias psicoativas que levam aquela pessoa em situação de rua. É mais um outro elemento que é inclusive identificado pelo Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, é justamente a necessidade de entendermos que a precarização do trabalho, o aumento do desemprego é um fator que tem contribuído sim para o aumento da população em situação de rua. E quando nós pensamos aí na população em situação de rua, nós precisamos entender a existência da política nacional da população em situação de rua. O que seria a política nacional para a população em situação de rua, né? Ela foi implementada em dezembro de 2009 e ela traz objetivos muito importantes. Ela coloca um objetivo, por exemplo, a importância de nós conhecermos o número de pessoas que estão em situação de rua, a importância, a relevância de um diagnóstico social para justamente identificar a população em situação de rua, quais são os fatores que levam aquela população a permanecer naquela situação de vulnerabilidade e a partir disso nós pensarmos em políticas sociais que venham atender aquela população. E é muito importante também, e aí eu acho primordial o objetivo 14º da Política Nacional para a População em Situação de Rua, é que ele justamente coloca a necessidade do poder do Estado, o Estado, o governo, pensar e aí elaborar e ofertar também programas de qualificação a essa população em situação de rua, justamente tendo como objetivo garantir que aquela população ela seja inserida ao mercado de trabalho. E aí a gente tem que fazer uma reflexão também. A gente entende que isso não é uma competência do serviço social garantir emprego para a população, mas é muito importante que nós possamos compreender, nós, profissionais de serviço social, você, futuro assistente social, que venha futuramente fazer um concurso público e venha atuar no Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua, o Centro POP,
como vocês podem contribuir para que esse usuário do serviço consiga se inserir no mercado de trabalho. E aí eu acho muito importante que nós possamos entender o conceito de rede, a necessidade de nós acionarmos a nossa rede de parceiros, seja aquele parceiro que possa oferecer um curso gratuito para aquela população em situação de rua, seja através do contato junto a um parceiro que possa garantir a empregabilidade daquele usuário. Então é muito importante sim que nós possamos trabalhar em rede, que nós possamos garantir ali, possamos pensar em estratégias que permitam que aquele usuário ele seja reinserido ao mercado de trabalho. Então é muito importante que nós possamos compreender como nós, profissionais de serviço social, podemos ser importantes nessa garantia de direitos daquele usuário. É muito importante porque nós compreendemos, nós conhecemos o nosso público que nós atendemos, né? Então é justamente muito mais fácil para a gente fazer essa articulação em rede e garantir que aquele usuário seja inserido em determinado programa, seja aquele programa oferecido pelo Estado, seja aquele programa, aquele projeto oferecido pelo terceiro setor, mas é muito importante sim que nós possamos ali justamente garantir, ali pensar em estratégias que garantam aí que o objetivo, né, conforme eu falei, o objetivo 14º da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que nós possamos garantir também estratégias que permitam que aquele usuário tenha acesso ao mercado de trabalho, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.